checar nos Faces se começa a mostrar a nossa live lá. O Face da Tânia? De vocês, para quem compartilhou. Dá um playzinho lá, deixa eu ver. Ó, tá iniciando, já começou, tá? Já estamos ao vivo. Vocês querem confirmar aí? Todas ao vivo já? Vocês estão se vendo já na página de vocês? Ok. Ok, Tânia. Tudo bem? Podemos desligar os microfones, só para a gente não ter aí a questão do retorno. Então tá, pessoal, vamos lá. Hoje a gente está aqui na nossa última live, né, da nossa série, né, de lives sobre educação, especialmente sobre a educação à distância. Boa noite para todo mundo. É muito legal poder estar aqui para conversar com vocês. Eu acho que eu começo agradecendo, né, todas essas oportunidades, né, que nós tivemos de conversar aqui com pessoas tão bacanas, né? Então, hoje a gente tem uma banca, mais uma vez, formada de algumas pessoas que ainda não participaram, profissionais, colegas, né, de profissão, e eu quero muito agradecer as pessoas que passaram por aqui, né? Foram elas que, junto com a gente, permitiu que isso acontecesse, né? Então, de uma forma muito colaborativa, a gente conseguiu aí trazer um tema tão legal e tão necessário, né? Eu sou a Tânia, nós estamos hoje, né, com a Keila, que já vem acompanhando aí as lives. Hoje a Cidinha está fazendo aí brilhantemente a nossa live, né, na interpretação dos sinais para a comunidade surda que nos acompanha. E eu vou pedir, então, para as meninas, as carinhas, a Tereza, que teve na anterior, que deu aí o ar da graça, né, e a alegria de participar com a gente de novo, um super prazer ter essa mestra na banca, né, só veio para enriquecer ainda mais. E a gente tem aí duas carinhas, né, que é da Natasha e da Beth, que toparam também participar com a gente, porque também curtiram aí a proposta, né, e eu acho que isso foi muito legal. Então, eu vou pedir para a Natasha começar se apresentando, e aí depois eu sigo com a Beth, pode ser? Boa noite a todos. Então, como a Tânia já disse, me chamo Natasha, sou professora de matemática, atuo há 10 anos já na área da educação. Hoje estou concluindo um mestrado em educação matemática. Sou apaixonada, né, pela área pedagógica e pelos métodos de aprendizagem, então é um ramo dentro, né, da matemática que eu estudo e que gosto. E hoje eu atuo com alunos do ensino médio, que é em sua grande maioria, e com os alunos do 9º ano também do ensino fundamental dos anos finais. Legal, Natasha, seja muito bem-vinda para o nosso bate-papo de hoje. E agora eu vou pedir aí para a Beth, né, se apresentar, a nossa especialista também aí em mediação cognitiva e mindfulness, e ela vai falar muito sobre isso com a gente, acho que vai ser muito bacana, a gente quer muito saber como é que isso funciona e como isso pode nos ajudar aí. Conta para a gente, Beth, um pouquinho de você.
Boa noite a todos. Eu comecei a minha prática como psicóloga exatamente no início da aprendizagem, na educação infantil. Fiquei 20 anos trabalhando com educação infantil e foi uma grande aprendizagem, uma grande escola. Mas eu achava que a psicologia podia fazer muito mais pela educação do que aquilo que eu tinha aprendido na faculdade. Então, eu fui buscando me aprimorar, me especializar, contribuir mais com os professores, até que eu encontrei o professor Forster em 94, com a mediação cognitiva, e me apaixonei. E hoje eu posso dizer que eu não estou mediadora, mas que eu sou mediadora, e mediadora em todos os contextos, na clínica psicopedagógica, dentro do consultório em termos de psicoterapia, na escola, na empresa, enfim. A gente ser mediador é ser mediador internamente, é viver a mediação. E entendendo também o ser humano como um ser integral, eu fui me aprofundando nos estudos, nos preceitos das práticas meditativas, especialmente mindfulness, que é atenção plena, o que me ajudou muito a fazer isso que a gente mais está precisando agora, né? É acalmar um pouco esse turbilhão de sentimentos que estão aparecendo, respirar. Estamos todos vivendo um contexto de muitas emoções, muitas situações novas. Há 5 meses, a gente saiu de um lugar, de um pseudo lugar, de certezas, de conforto, de achar que a gente tinha o controle das situações, que a gente sabia o que a gente ia fazer muito bem no dia seguinte, em termos de trabalho, em termos pessoais, e não nos preparamos para isso, não planejamos isso, e, por outro lado, isso é um grande presente. Nossa, Beth, que louca, que grande presente é esse? É um presente porque a gente foi obrigado a viver no aqui e agora, no momento presente, sentindo o que a gente tiver que sentir, lidando com as emoções e com as situações exatamente como elas se apresentam. Como diz mindfulness, as práticas de mindfulness, de atenção plena, a gente agora precisa de um olhar muito compassivo para nós mesmos e para os outros, viver as experiências com curiosidade, como se fosse a primeira vez que a gente estivesse vivendo, com muita generosidade, confiança e principalmente aceitação. É essa situação que nós estamos vivendo e é com isso que a gente tem que lidar. Por outro lado, as práticas de mediação do professor Forster nos coloca com muita clareza e muita objetividade. Temos que ter muita intenção do que a gente quer e quais são os nossos objetivos. Neste momento, com a situação que a gente está. Trabalhando também com muito significado, e os significados são muitos, pessoais e coletivos. Sentimento de competência não pode baixar nesse momento de jeito nenhum. E o sentimento de pertencer, que é aquilo que faz com que a gente tenha certeza de que nós estamos juntos. Como agora, que oportunidade linda, cada um na sua casa e todos juntos. E estamos juntos de verdade. Nós não estamos distantes. Nós temos o mesmo objetivo, ideias diferentes, com certeza complementares e muito enriquecedoras. Eu queria trazer para vocês uma experiência e gostaria até que vocês me interrompessem, porque eu sou tão apaixonada por esse tema que talvez eu precise que vocês me interrompam. Essa experiência foi muito forte para mim, porque foi uma experiência de um museu chamado Children's Museum, numa experiência muito especial, chamado Dialogue in the Dark, Diálogo no Escuro. Absolutamente novo, inusitado, essa exposição já foi itinerária até aqui em São Paulo, e nós vivemos algo muito especial. E o que quer dizer esse muito especial?
Nós não tínhamos informação nenhuma sobre como seria essa visitação. Nós entramos, fomos conduzidos em grupo, eu estava com a minha família e mais algumas pessoas que se juntaram ao grupo. Recebemos algumas instruções básicas, uma bengala guia, e fomos andando num corredor, não podíamos ter nenhum pertence, nenhum metal, e fomos andando num corredor onde as luzes foram se apagando, nós ficamos totalmente no escuro, e fomos apresentados ao nosso guia, que depois eu fui saber e fui reconhecer como um grande mediador, um grande mestre. E tudo no escuro começou. E claro, gente, tivemos muito, muito medo. Tudo no escuro, com pessoas, com uma pessoa que a gente não conhecia, que a gente não via. E ele nos deu as orientações básicas e nos convidou a sair, a segui-lo. Mesmo ele dizendo que não tinha perigo físico nenhum e que nós iríamos viver uma experiência de não ver com os olhos e que não teria nenhuma pegadinha, nenhum susto, o medo não ia embora. E nós continuamos. Um outro grupinho que estava junto, a mãe se sentiu muito mal, começou a ter claustrofobia e falou com o guia que ela não iria ficar e logo ela saiu. O guia falou com ela e ele não ia dar conta daquela situação e a conduziu à porta. Ficamos nós e o guia. Vocês podem imaginar como foi isso? Provavelmente ainda não. Estávamos no escuro. Eu acho que nós todos já tivemos nesse lugar. Desde a quarentena, 5 meses. No escuro. Ele começou a nos guiar e era tão incrível. Nós todos muito juntinhos, alguns de mão dada, a gente falava para reconhecer a voz dos familiares. Ele nos dava as orientações de como andar, de como usar a bengala guia, de como se aproximar. Mas o mais incrível, gente, ele nos chamava pelo nome. E quando a gente precisava alguma coisa, ele reconhecia a nossa voz e falava: ok, Beth, pode vir tranquila, eu estou aqui. E aos poucos a gente foi se soltando e vivendo de uma forma muito, muito intensa essa experiência. O medo foi dissipando. E o mais importante, a sensação de ser reconhecida. O cuidado que ele tinha com cada um de nós. As orientações que ele nos dava sobre aquilo que a gente estava experimentando, das percepções que a gente estava tendo em situações muito rotineiras. Sala, feira, um passeio de barco. Coisas que a gente vive aqui fora e que naquele momento a gente estava experimentando no escuro. O medo ia se dissipando e esse grande mestre ia criando um vínculo tão incrível com cada um de nós que a gente pôde aproveitar de uma forma incrível essa experiência. Só mais um detalhe e eu vou parar. E depois a gente continua falando através dessa experiência. Mas a gente vai fazer um gancho daí. No final, nós tínhamos levado uma nota de 20 shekel. Nós compramos uma bebida, uma comida, tudo no escuro. Uma outra pessoa nos falou sobre o que nós tínhamos. Nós fomos conduzidos a uma mesa. E nessa mesa, nós fomos incentivados a compartilhar de toda a experiência, do que a gente viu, do que a gente sentiu inicialmente e depois, de todas as nossas descobertas e percepções,
e eu vou deixar para daqui a pouco para dizer para vocês o incentivo que ele nos deu em termos de perguntas e curiosidades que aquela experiência suscitou e a história desse mestre. Acho que eu posso parar aqui. Beth, eu acho que a gente pode aproveitar esse link, né, do vínculo, do medo, né, e falar um pouco em relação a essa coisa mesmo da interação, sem julgamento, né, sem crítica, porque rola isso, né, numa interação. Então, acho que a gente puxa um pouco essa temática para o ambiente da sala virtual, que seja, para falar um pouco em relação a isso, a esses vínculos, né? Então, que tipo de vínculo se perdeu ou se criou? E aí eu queria que você introduzisse essa questão do vínculo, porque aí eu vou compartilhar a fala aqui com as demais colegas. Eu trouxe essa experiência, né, Tânia, porque será que o vínculo se dá através da visão? Será que o vínculo se dá através do toque? Será que o vínculo se dá através da confiança, né? De como você se sente à vontade para falar aquilo que você sente, para falar aquilo que você pensa, para falar aquilo que você percebe. Aí está se criando um vínculo. Eu tenho certeza que, apesar de eu ter conhecido vocês, a maioria de vocês, há muito pouco tempo, eu já estou criando um vínculo, mesmo que seja pelo objetivo que nós temos profissionalmente. Então, o vínculo não depende de você estar com, depende da sua disponibilidade de estar com a pessoa, de ter uma escuta muito mais do que uma resposta, né? De estar aberto, sem críticas. Você tem a liberdade de falar aquilo que você sente, aquilo que você percebe, aquilo que você entende e que não tem certo ou errado. Uhum. Em termos técnicos, claro que sim. Em termos de conteúdo formal, claro que sim. Mas em termos de construção de conhecimento, óbvio que não. Nós vamos construir. Uhum. Então, a minha questão é como a gente cria o vínculo? É assim? É tendo que pegar? É tendo que passar? Ou a gente que bom, olho no olho e com abertura? e que bom a gente poder falar do que a gente sente, como a gente sente. Eu queria abrir para as meninas, queria saber quem quer comentar sobre essa questão, né, na aprendizagem. Tereza, fala aí, o que você tem a dizer? Então, eu estava ouvindo a Beth falar e eu estava lembrando o que a gente conversou na última live, né? Que eu tinha falado da importância do feedback dentro dessa modalidade agora à distância, né? Então, a importância do professor guardar um tempo para que ele possa ouvir os alunos, né? Para ouvir como que esses alunos estão percebendo essas aulas, né? O que eles estão sentindo de não poder estar com os amigos. Então, essa questão do vínculo tem muito a ver com esse momento do planejamento, que é o retorno. A importância do professor entender que, nesse momento, o conteúdo é importante? É importante. Mas ele vai ter que criar um espaço para também trabalhar com essas relações, né? São as relações sociais e emocionais dos alunos. Não dá para a gente vamos dizer assim, fugiu a palavra, gente. Não dá para a gente não esquecer que, apesar de estarmos distantes, esses alunos precisam sentir a presença desse professor e a presença dos seus amigos, tá? Então, acho que tem tudo a ver com o que a gente falou na Você live trouxe passada, uma questão, né? também, Tereza, se eu não estiver enganada, sobre a sala de aula, o ambiente da aprendizagem ser o lugar do erro, da possibilidade do erro, né? Que ali é o lugar onde a gente está treinando, vamos dizer assim, né? Então, acho que cabe Tânia, essa questão. Então, na medida que o professor abre um momento dentro dessa experiência, né, à distância, para ouvir esses alunos, o que eles têm a dizer, é muito enriquecedor para todo mundo,
porque o aluno se sente pertencendo, né? Ele se sente parte daquilo. E aí começa a se criar vínculos. Não importa se a resposta vai vir errada ou não, mas naquele momento o objetivo do professor é criar aproximação, né? A Keila quer falar, tá? E aí depois eu queria que a Natasha falasse um pouco como é que ela lida com essa questão, né, dentro da sala, especialmente do desafio do aluno que tem medo da matéria, da matemática. Não vou nem falar porque eu vou errar, né, tem aquele preconceito. Mas eu queria, antes da Keila dar a palavra, ela está pedindo. Bom, gente, boa noite, né? Gostei bastante da experiência da Beth, me remeteu a várias experiências que eu tive também. Essa experiência fez me lembrar que quando você se coloca nesse lugar escuro, literalmente os seus outros sentidos são acionados. Eu já tive uma experiência, foi um pouco diferente, mas é muito interessante porque o nosso cérebro, né, como que ele responde, né, imediatamente a uma experiência dessa. Essa questão de você se colocar no compartilhamento, né, faz-me pensar que no primeiro momento da pandemia, do afastamento social, os olhares eles se voltaram primeiro imediatamente para o aluno, né, imediatamente. No segundo momento, esse olhar de atenção foi para os professores, né? Então, hoje a gente está falando em família, o olhar está se voltando agora para essa família. Então, nesses vínculos, né, nesse emaranhado, nessa complexidade de multifatores, a gente não pode deixar de contemplar, né, nenhum dos fatores, porque é complexo mesmo, né? O que nós estamos vivendo em termos de vínculos, em termos de aspectos emocionais, né, que foi o que nós nos propomos a falarmos nessa live, ele é bastante complexo, né? Essa questão dos vínculos, né? E é interessante que a escuta, né, quando eu compartilho, quando eu falo para alguém aquilo que eu estou sentindo, é o meu momento que eu vou começar a criar minhas redes, né? Então, do ponto de vista do professor, né, que ele se sentiu, assim, se a gente for enumerar, né, os sentimentos são múltiplos, são diversos, né, e principalmente esse sentimento de afastamento, de não pertença, se ele, esse contato com tecnologia, como que eu faço para manipular tantas ferramentas, tal. Então, na formação de rede, a gente vê um pouco da resposta, né, que esse professor de estratégia, tá? Como que eu formo essa rede, né? É quando eu procuro alguém para falar, quando eu procuro alguém para dizer que eu não sei mexer em tal ferramenta, por exemplo. E não é diferente em relação a esse vínculo com o aluno. Então, a gente está falando de resgatar esses vínculos, né? É também essa questão do compartilhamento, compartilhar aquilo que eu sei e aquilo que também eu não sei. Né? Nós também, como psicólogos, a Beth está dentro desse espectro, né? Ela sabe que nós, de repente, tivemos que atender online. Eu já tive que pedir para a paciente, olha, me chama aí porque eu estou atrapalhada aqui. Eu tive que fazer isso, né? Então, quando eu me coloco com essa disposição de compartilhar aquilo que eu sei ou que eu não sei, aquilo que eu sei eu posso contribuir com outro colega que eu não sei. É assim que se forma a rede. O vínculo, ele vai se estabelecendo, ele vai se fortalecendo, né? Isso vai alcançar o alunado. Não tem como. Vai alcançar, vai se estender ao alunado, né? Então, eu entendo, né, que uma das estratégias poderosas, né, que nós temos é a formação de redes. Quando a gente está na educação social, quando você está no segmento, né, nesse segmento, trabalhando com projetos sociais e tal, se fala muito em rede. E eu acho que a gente fala mais em rede nesse contexto do que em outros, mas acho que a gente nunca
acho que a gente não tinha se dado conta, como a gente se deu hoje, da importância de você ter uma rede, especialmente hoje, né? Então, hoje você tem o seu filho em casa, você precisa trabalhar, tem que alguém ficar com ele, mas esse alguém não pode ser uma pessoa do grupo de risco, porque o seu filho pode passar um vírus, enfim. Então, olha a importância de você ter uma rede. Como é que funciona isso se você não tiver? Eu sei que a Tereza quer falar um pouquinho. Tereza, posso dar a palavra primeiro para a Natasha e você entrar na sequência? Natasha, fala um pouco para a gente, acho que você tem a contribuir nesse lugar, né, do medo, do julgamento, da crítica, dentro da disciplina que você ministra e da sua experiência? Sim, né, eu falo que eu sempre tive uma paixão pela matemática desde muito pequena, e eu tive bons exemplos, né, de professores que me fizeram também gostar muito dessa matéria, né, e então eu acho que isso também fez com que eu me apaixonasse, né, por números enfim, e quis levar isso para a minha vida, né, como profissão mesmo. Então eu tenho um carinho muito grande, né, pela matemática, e eu tento transparecer isso constantemente para os meus alunos, né, então, por eu ter tido bons exemplos, por ser tão apaixonada assim pela matéria, eu tento transparecer isso. E no meu dia a dia, eu sempre me deparei com alunos, né, que diziam, né, eu não vou aprender, meu pai diz que ele não sabe e eu também não vou saber, não, lá em casa ninguém gosta de matemática, e eu sempre falo para eles, né, se permitam, né, deixa eu entrar aos pouquinhos, né, vamos nos conhecendo, vamos criando laços, né, não é tão difícil quanto pintam para vocês, dá para vocês entenderem, então eu sempre tento mostrar o lado fácil e o lado bom, né, e mostrar também que ela está presente no nosso dia a dia, então eu acho que eu consigo transparecer isso no meu dia a dia, e os vínculos, né, como eu disse, ontem a gente estava conversando, né, Tânia, e eu dizia isso para você, que a importância de um relacionamento bom com os meus alunos, né, de uma relação de respeito, uma relação de afeto mesmo, e a importância desses laços hoje, nesse momento que nós estamos vivendo, né, então, foi uma mudança muito brusca para mim, eu sempre tive aquela coisa da professora da lousa, né, eu sempre tive uma dificuldade para inserir nas minhas aulas, né, um computador, um PowerPoint, eu sempre tive essa dificuldade, meu negócio é canetão, meu negócio é ali, né, conversando com eles, e vamos junto fazendo, então eu tenho esse negócio de estar sempre conversando com eles e trazê-los para mim, né, e eu não tive isso, né, então foi uma quebra muito grande, e eu tive que me adaptar, tive que me conhecer, né, saber que eu era capaz. A rede onde eu trabalho hoje montou um fractal, né, um modelo fractal de aulas, então nós tivemos que aprender esse modelo também. Então foi tudo muito novo, né, então eu tive que aprender novamente a dar aula, né, que não era algo que eu estava acostumada, né, e voltando ao assunto do afeto, eu acredito que hoje, na minha aula remota, não tendo esse contato físico com os meus alunos, eu tento manter esse contato de outras maneiras, né, e eu vejo, né, assim, como eu posso colocar isso? No nosso dia a dia de aula remota, né, eu vejo o carinho deles comigo, na participação da maneira deles, né, num chat, abrir o microfone, nos 5 minutinhos que a gente tem ali de conversa antes e no final da nossa aula, eu sempre pergunto como eles estão, como que foi o final de semana, se eles estão estudando, então, é importante, sim, manter esse diálogo para que eles vejam que eles não estão sozinhos, né, que tem alguém ali com eles, e eu percebo um retorno muito positivo deles nesse sentido.
Acho que a Tereza fala, então, Tereza, um pouquinho, para a gente passar aí para o próximo tema. Estava ouvindo o que a Natasha estava falando, e assim, a gente tem que refletir no âmbito, um espectro maior, sabe, Tânia? A minha reflexão eu vou levar para alguma coisa assim, bem maior. A gente está falando de estarmos no escuro, né? Se bem que agora a luz está começando a acender, né? Se Deus quiser, vai acender e vai ficar tudo claro. Mas a gente está falando de uma modalidade onde é o habitual, é o padrão. Quando o professor tem a aula presencial, ele praticamente ele ocupa o espaço e toda a discussão fica em cima do conteúdo de sala de aula, né? E a gente sabe que dentro da sala de aula, o que é comum, né, numa sala presencial, é a gente ter uma turma de 20 e a gente também ter aí os alunos que se perdem nesse processo, dentro da sala de aula. Então, qual é o cuidado que agora, né, esse distanciamento, ele está exigindo desse professor? Né? Que ele preste atenção nesses alunos que na sala de aula, usualmente, eles tendem a ficar afastados. Porque o fato de estar no afastamento não garante que ele esteja logado em você. Né? Então, trazer esse aluno que já em sala de aula já estava disperso é uma coisa. Agora, trazer esse aluno para essa modalidade à distância, então nós temos que ser bastante estratégicos. Tá certo? Essa é a minha provocação, tá? Perfeito. Eu vou aproveitar, então, já que a gente está falando disso, né, de engajamento, e vou pedir para a Beth falar um pouco sobre, aí talvez, Beth, se você tiver alguma dica, estratégia, alguma questão em relação a isso, de como a gente trabalhar a atenção do aluno antes da aula, durante, como é que a gente pode fazer isso? Consegui. É interessante o que a Natasha colocou, de como ela se sente presente, como ela faz, e antes e depois, e com os aspectos afetivos. E o que eu acho que é o mais sensacional disso tudo é como a gente integra isso dentro do conteúdo curricular. Porque, claro, tem até mindfulness como projetos em escolas com benefícios incríveis. Tem o PEI, o Programa de Enriquecimento Instrumental, com estratégias cognitivas, fora do conteúdo. Mas tem isso tudo junto com o conteúdo. Então, quando a gente fala como você se sente frente a uma equação de segundo grau? Morrendo de medo. E a gente escuta do professor, vem comigo. Eu, por acaso, amo matemática. Quando os meus clientes falam, como assim uma psicóloga matemática? Amo matemática. Então, assim, porque eu também tive modelos e que talvez tenham me levado para esse lugar. Quando a gente pergunta, você já percebeu como você está hoje? E linka um conteúdo. Pode ser no começo, no meio, no fim da aula. O que vocês estão sentindo em relação a esse conteúdo formal? Não precisa ser só como você está se sentindo, independente do conteúdo. A gente pode linkar essas coisas ao conteúdo também. Né? Quando a gente fala, gente, eu acho que a nossa cabeça vai dar um tilt. Que tal a gente parar um minutinho e prestar atenção na nossa respiração? Vamos fazer uma pausa? Porque é importantíssimo. Em matemática, as pausas não são importantes? Como vocês estão hoje? Qual foi o problema que aconteceu lá fora? Não é isso que a gente está trabalhando em matemática? Qual é o problema e não qual é a solução ainda? Como é o processo a gente vai trabalhar. Mas o que esse problema está pedindo da gente? Então, é muito importante a gente poder relacionar as coisas. O que a gente precisa hoje frente
ao momento presente, a todas essas tecnologias, a todas essas aprendizagens que a gente está tendo. Paciência. Como a gente precisa de paciência para tudo, para lidar com a internet, para aprender em outra modalidade, para entender que aquele aluno que está com a câmera ali, ele está fazendo palhaçada, e ok, e a gente vai trazer ele para a gente, para entender esse contexto maior dos pais, da casa, das estruturas. Então, assim, o que eu percebi é uma pergunta muito importante. Qual é a sensação que eu estou tendo nesse momento? E eu acho uma coisa que a gente não pode esquecer, é ter uma escuta, gente. O professor Feuerstein falava, né, que a gente tinha que juntar o psicólogo e o pedagogo, o professor, num liquidificador. Por quê? Porque o professor fala muito e o psicólogo escuta muito. Então, o psicólogo tem que falar mais, que eu acho que é o que a gente está fazendo, muito mais do que a gente falava antigamente, ou do que a gente aprendeu na faculdade. E o professor também tem que escutar. Ou seja, fazer muito mais perguntas e também escutar. Então, acho que essa vai ser uma composição, e está sendo já para muita gente, uma composição maravilhosa. A Tereza quer fazer uma fala, Tereza? E aí eu vou convidar vocês para assistirem 2 depoimentos que nós trouxemos de alunos. E aí a gente volta a conversar, fazendo uma reflexão sobre esses pareceres. Mas antes a Tereza vai falar. Só antes, Tânia, só completando um pouquinho aqui a fala da Beth, completando não, né, que ela foi perfeita, mas reafirmando que a escuta, ela é o princípio do acolhimento, né? Então, quando a gente fala que esse aluno, a gente precisa dar a ele essa escuta, a gente está acolhendo ele, e o acolhimento, ele gera vínculos, né? Então, tanto eu posso acolher os meus pares, quanto eu posso acolher o meu aluno, quanto eu posso procurar ser acolhido também, né? Então, eu acho que nesse momento, é o momento que a gente, um dos grandes ganhos que a gente está tendo com essa experiência, né, do Covid, são essas competências, essas habilidades que nós muitas vezes não valorizamos tanto, né? A paciência, uma delas, a resiliência, e hoje o acolhimento, né? Que a todo momento eu preciso estar atento para acolher o sofrimento de uma criança. Essa criança, ela está estressada, essa criança, a gente tem inúmeros relatos dessas crianças que estão sofrendo porque eles não têm o espaço mais da escola, é esse professor que precisa ser acolhido, essa mãe, esse pai que precisa ser acolhido. Então, hoje, a gente está numa relação, assim, num círculo virtual, né? Virtual não, eu esqueci a palavra. Assim, num ciclo, né? De aprender a fazer isso, né? A dar ouvido, a acolher e também procurar, quando precisar, também procurar ser acolhido. Eu acho para preservar um pouco a nossa saúde mental, né? A gente precisa pensar muito nesse momento na nossa saúde mental. É uma coisa que tem preocupado, né, toda a área médica. Então, na escola, nessas relações da escola, eu acho que o princípio, sim, é a questão do acolher, do escutar, né? De perceber alguma coisa diferente e querer saber o que você está sentindo em relação a isso. E dar o tempo, né, para que o outro possa falar aquilo que está sentindo. É isso. Eu queria só completar, assim, na visão do professor, eu acredito que tem muitos professores que estão ansiosos para voltar às aulas, né? Eles querem voltar às aulas, mas eles também têm consciência de que esse momento não é tão seguro. A gente ainda tem aí casos, enfim, nós temos algumas restrições.
Então, a ansiedade do professor também é uma coisa que a gente tem que dar instrumentos para que ele possa controlar essa ansiedade, né? Então, controlar a ansiedade se desprenda do conteúdo programático. Nesse momento, você não vai conseguir cumprir o planejamento. Nesse momento, é um momento de adaptação, é um momento de erro e acertos. Agora, é trabalhar com o erro para transformar em acertos. Não é entender o erro como uma incapacidade. É entender o erro que talvez me falte conhecimento, ou me faltem ferramentas ou instrumentos que eu possa utilizar para poder superar essas dificuldades. Né? Então, tem casos de professores que estão se sentindo incapazes. E aí, baixa o sentimento de competência, cria ansiedade, gera estresse. Gente, o momento é de aprendizagem, está todo mundo aprendendo, tá? Obrigada, Tânia. Vamos, então, assistir os depoimentos? Eu vou compartilhar com vocês a minha tela e espero que todos consigam ver. E a gente vai ver 2 depoimentos bem legais de alunos, tá? Então, vamos lá. Acho que no começo eu me senti bastante ansioso com as aulas, com o sistema, às vezes até ficava um pouco perdido, mas agora eu já me envolvo bem, não sinto dificuldade, não tenho nenhum problema na escola, a relação com os professores está sendo o melhor possível dentro do ensino remoto. A única falta, né, seria o diálogo, o contato físico, o que a quarentena nos causa. Mas quanto ao desempenho na escola, as amizades continuam as mesmas, e eu estou feliz. Tudo bem. Olá a todos, meu nome é Natália, eu tenho 15 anos, eu sou aluna da ITEC de Araguá, terminando agora o meu primeiro ano do ensino médio lá, faço também o curso de logística, para contar um pouco da minha experiência agora com o ensino à distância. Bom, falando um pouco sobre essa mudança, né, do ensino presencial ao ensino à distância, eu senti essa mudança como uma perda para mim. Porque eu tinha acabado de entrar na escola, um ambiente completamente diferente, pessoas novas, né? E foi muito difícil ir apenas um mês, no meu caso eu fui só um mês para a escola, e do nada não poder ir mais, né? Eu não tive tempo para me adaptar ao ambiente escolar, me adaptar aos métodos de ensino dos professores, à regência da escola, eu não tive tempo para interagir direito com os professores, com os meus colegas, criar um vínculo, uma proximidade. Isso me deixou muito chateada. Eu acho que o que mais me impactou foi exatamente isso, né? Eu tinha muita expectativa, ver aquela alegria de ter passado na prova, de estar ali dentro, né? Um ambiente diferente, pessoas novas. Eu queria me encontrar no meio de tudo aquilo novo e perder, né, essa oportunidade. Logo quando eu já estava criando vínculos, amizades, foi como um balde de água fria, né? Mas aconteceu, a gente adotou o ensino EAD com as outras escolas. Até agora a gente está tentando se adaptar. Todo esse tempo a gente ainda está se adaptando. Inclusive nessa parte de empatia, né? Porque a gente sabe que é muito difícil transmitir sentimentos por meio dessa interação online, né? E quando a gente está reunido presencialmente, todo mundo ali é capaz de ver o que seu corpo está transmitindo, né? Como é que está seu estado emocional, seu estado físico. E online, se ninguém tiver o interesse de te perguntar,
é muito fácil ocultar qualquer sentimento que você esteja sentindo, seja bom ou ruim. Mas eu sinceramente sinto que os meus sentimentos, eles são acolhidos pelos meus colegas, pelos meus professores, porque como um grupo, a gente sempre está conversando, mesmo a gente tendo pouca proximidade. Eu, por exemplo, tenho amizade com poucas pessoas, né? E porque a gente sabe que a situação não está fácil para ninguém, né? E a gente tenta se ajudar o máximo possível. Com os professores também não é diferente. Eles sempre estão trabalhando no nosso bem-estar, sempre estão abertos a conversas, dúvidas, desabafos. E eles sempre estão buscando um meio de nos deixar mais confortáveis, né? O mais confortável possível no meio de toda essa situação. E é aí, né, que no meio disso tudo a gente vai criando os vínculos, né? No meio de toda essa situação. Por exemplo, com os meus colegas, o que une a gente são as nossas dificuldades, e por enquanto os mesmos objetivos. Existe a confiança, existe a empatia, a gente está sempre se ajudando, seja trabalho em grupo ou individual. A gente está sempre trabalhando junto. Se um tem dificuldade, o outro que sabe vai lá, dá assistência, ajuda o máximo possível, porque a gente sabe o que cada um está passando e a gente sabe que não está fácil. Não está fácil para mim, não está fácil para ele, não está fácil para ninguém. Os professores também é o mesmo, existe a confiança, a gente sabe que a gente pode contar com eles. Se a gente buscar apoio, eles vão fazer o máximo para ajudar, não vão julgar a gente pode se abrir com eles, a gente pode ser sincero, e se a gente achar que algo está ruim, ou que pode ser diferente, eles fazem diferente, eles correm atrás de outros meios, outros métodos, até que... Sumiu o áudio do final, Tânia. Tô sem áudio. O pessoal estava dizendo que está, né? O pessoal perdi o áudio do final. Vocês ouviram bem? Aqui, o pessoal que está na banca da live viu legal? Como é que ficou? Parcialmente. Um pouco baixo. O primeiro vídeo eu não escutei, não. Aqui, o pessoal que está na banca da live viu legal? Como é que ficou? Porque o pessoal... Desliga o áudio, por favor. O pessoal que tá nos assistindo disse que está baixo, ficou muito baixo. Eu posso tentar mais uma vez vamos ver, compartilhar novamente e ver como é que a gente faz. Vamos fazer mais uma tentativa, pelo menos mostrar a primeira do Pedro e o final da segunda, Natália? Vocês acham? Pode ser? Vamos lá. Sim. Vamos lá. As pessoas estão dizendo que o do Pedro deu para assistir, deu para escutar. Ok, vamos tentar mais uma vez. Vamos ver se a gente consegue aqui. Olá, eu sou o Pedro Vitor, sou aluno do 9º ano do Ensino Fundamental 2. E com relação ao ensino remoto na quarentena, eu acho que no começo eu me senti bastante ansioso com as aulas, com o novo sistema, às vezes até ficava um pouco perdido, mas agora eu já me organizo bem, não sinto dificuldade, não tenho nenhum problema na escola. A relação com os professores está sendo a melhor possível dentro do plano de ensino remoto. A única falta, né, seria os diálogos, o contato físico, e é o que a quarentena nos causa. Mas quanto ao desempenho na escola,
as amizades continuam as mesmas, e eu estou feliz. Legal. Eu vou, então, repetir aqui o da Natália, pelo menos um pouco para o final, que eu acho que se perdeu, né? Olá a todos, meu nome é Natália, eu tenho 15 anos, seja trabalho em grupo ou individual. A gente está sempre trabalhando junto, se um tem dificuldade, outro que sabe vai lá, dá assistência, ajuda o máximo possível, porque a gente sabe o que cada um está passando e a gente sabe que não está fácil para mim, não está fácil para ele, não está fácil para ninguém. Com os professores também é o mesmo, existe a confiança, a gente sabe que a gente pode contar com eles. Se a gente buscar apoio, eles vão fazer o máximo para ajudar, não vão julgar a gente pode se abrir com eles, a gente pode ser sincero, e se a gente achar que algo tá ruim, ou que pode ser diferente, eles fazem diferente, eles correm atrás de outros meios, outros métodos, até que no final tudo fique agradável e seja benéfico para todo mundo. Bom, até agora eu falei coisas até que boas, né? Mas eu vou falar um pouquinho de algo que me deixa muito estressada nessa coisa de aula à distância, que é em relação ao sistema e à internet. Essa coisa do Wi-Fi cair o tempo todo na aula, até voltar você ter perdido uma boa parte do que aconteceu, ou não voltar e você perder tudo. Às vezes a internet está ruim, a voz do professor você não consegue escutar direito. O sistema também, às vezes não colabora, às vezes não entra, às vezes cai. Enfim, acho que essa é a parte que mais me deixa estressada. Às vezes me irrita e eu perco total concentração no que está acontecendo. Bom, foi isso. Espero ter contribuído. Agradeço pela oportunidade. Um abraço a todos e que isso tudo passe em breve. Tchau. Uhum. Isso aí, Natália. Vai dar certo. Deixa eu voltar aqui com vocês. Estão me ouvindo todos? Eu queria puxar, eu queria que a Beth começasse aí essa reflexão a partir do depoimento, né, dos alunos, né? Então, o Pedro fala, né, da falta de diálogo, né? Acho que ele se refere um pouco a essa coisa do tete a tete, do olho no olho. E aí a gente pensar um pouco, e aí as meninas também colaborarem, né, contribuírem com essa reflexão em relação a estratégias mesmo de aproximação, né? A Tereza fala muito em pesquisa em grupo, busca coletiva. Então, assim, que estratégias a gente pode adotar, né, nesse ensino à distância para engajar mais eles enquanto grupo? Você pode começar essa conversa com a gente, Beth, essa reflexão? Me chamou a atenção algumas coisas, né? A Natália, ela fala da dificuldade, mas de quanto ela venceu justamente nessa interação com os meninos, com os amigos e com os professores. E o Pedro fala, nossa, faltou diálogo, né? Mas eu sou feliz. Assim, a gente usa, como a Keila falou, a gente está atendendo também online. E isso me lembrou um cliente que a gente estava há 10 anos, ele tem 10 anos, e a gente no atendimento, e a gente ri muito, e a gente faz muita coisa, e a gente briga, enfim, né? Algo que é natural. E no final ele falou, sabe o que eu estou sentindo falta? E eu falei, o quê? De jogar teu videogame? Eu brinquei com ele. Ele falou, não, eu queria agora um abraço. Eu acho que dependendo da nossa interação, essa já é a forma da gente chegar no outro. Quando eu falo eu queria um abraço, até eu me arrepiei falando algo que eu vivi. Então, assim, as estratégias, o WhatsApp, não dá para a gente negar. Ele é um meio da gente falar. Eu tenho uma cliente que trabalha na rede pública, ela é professora de português, ela trabalha com celular dentro da sala de aula o tempo todo, antes da pandemia. Os exercícios ela manda, eles fazem projetos, eles filmam, eles tiram fotos, eles conversam. Por que não? Será que a gente tem agora um modelo pré-estabelecido? É hora da gente experimentar.
Eu acho que é hora da gente experimentar. Voltando um pouco ao museu, mesmo com ansiedade, como o Pedro falou, mesmo com algumas frustrações, irritações que a gente tem, claro, os sentimentos eles vão ficando mais fortes, vão ficando mais fracos, eles vão ficando em segundo plano, a gente vai lidando com ele desde que, como a Keila falou, a gente consiga ter uma escuta, né? Consiga que alguém nos escute. Lá no museu, a gente perdeu o medo de ver as coisas de outro jeito. E lembra, eu falei que eu ia contar rapidinho o final. Esse nosso grande mestre ficou cego, adulto. Ele superou tudo que ele podia superar. Ele trabalhava com informática. Ele agora é professor de línguas e se engajou nesse projeto de inclusão, que ele ficou apaixonado. Ele foi a pessoa que, talvez nos últimos tempos, mais me mostrou o que é ter um vínculo, ter uma escuta, ter domínio do conteúdo, especialista no conteúdo e total especialista em processo cognitivo. Ou seja, nós não vamos sair ou esquecer nunca mais dessa experiência e nós tivemos a verdadeira aprendizagem. Então, a estratégia, eu acho que ela já está aí, falada pela Natália, falada pelo Pedro, falada pela Natasha. E com certeza, se a gente tivesse aqui uma mãe, um pai, eles estariam falando também isso. Nós estratégias continuamos na que eles escola, estão utilizando e interagindo, né? Tereza quer falar um pouquinho, Tereza, com a gente? Eu quero agora falar, incluir nesse processo, né, de estratégia, porque eu acredito muito que as estratégias são modos de fazer uma coisa complicada ou complexa de modo um pouco mais fácil para todo mundo, né? Então, a gente já deu algumas estratégias. A questão do feedback é uma estratégia. A questão do planejamento, ou seja, o professor reduzir a quantidade de conteúdo que ele espera cumprir naquela aula e deixar espaço para que esses alunos possam opinar, né, possam falar o que estão pensando ou quais as dificuldades que estão ocorrendo nesse modelo, é fundamental. Né? E eu queria só lembrar que a gente está falando, não está citando um público que é um público muito especial, né? Que são as crianças com necessidade. Então, nesse modelo de escola inclusiva, qual é a estratégia para a gente lidar com esses alunos que são da inclusão? Né? Porque é muito fácil, assim, entre aspas, né? Já é difícil, né? Mas é muito mais possível de estabelecer esses vínculos com esses jovens que não têm necessidade, né? Que são jovens que são falantes, jovens que são curiosos, jovens que são talvez até, vamos dizer assim, intensos, né? Agora, e aquele aluno que estava na nossa sala de aula e ele estava na inclusão? O que está sendo feito por isso? Como é que está sendo feito esses atendimentos? Né? Como é que eles estão se sentindo? Porque a gente não pode esquecer, minha gente, que esses alunos, eles já têm um sentimento de exclusão sofrido dentro da escola. E agora? O que vocês pensam? Será que não está na hora também da escola, como estratégia, criar, de repente, um momento para conversar com esses alunos? Esquece a matemática, esquece o português e vamos falar um pouco de como é que está sendo para eles esse processo do afastamento, né? Então, assim, essa é a minha estratégia, tá? Eu espero que isso seja legal aí vocês aplicarem. Sim, e é muito interessante falar sobre isso, né? Eu não sei se a Natasha, não sei se você tem alguma experiência com aluno de inclusão, ou como é que você tem trabalhado aí essas, sei lá, se você traz alguma dica, estratégia que você usou que deu certo. Eu já tive, sim, em sala de aula regular, né, alunos de inclusão, e eu digo a inclusão, falo de um aluno autista, né, então, que é o que eu já tive, né,
dentro da minha sala de aula regular. Inclusive, esse aluno em específico foi o que me despertou para buscar, né, dentro do meu domínio de sala ali, estratégias para que ele aprendesse, né? Era um aluno assim que tinha uma dificuldade muito grande na fala, na escrita, mas com a facilidade de gostar de matemática, né? Então ele gostava de números, então isso ajudava bastante também. E foi a partir dele que eu comecei a me interessar por esse assunto do autismo, né? Inclusive foi tema do meu TCC, né? Do meu trabalho de conclusão de curso, né? Quando eu fiz, né, a matemática, e eu já me interessava pelo tema, e ele só veio fortalecer isso, né? Porque até então eu não tinha ainda tido um convívio com um aluno especial. E depois, no mestrado também, meu grupo de pesquisa trabalha justamente com alunos de inclusão, e o tema do meu trabalho também é sobre alunos em situação de inclusão, né? Então é um tema que eu gosto bastante, apesar de não ser fácil no nosso dia a dia. E atualmente, né, na minha gama de alunos, eu não tenho nenhum caso como um aluno autista ou um aluno surdo, enfim, que tem alguma deficiência nesse sentido, mas eu tenho alunos com déficit de atenção, né, com TDAH. E aí sim, o nosso trabalho também não é fácil, né? Prender a atenção dele ali na aula, fazer com que ele fique, com que ele faça os exercícios. Eu tenho um aluno, inclusive, que toda aula ele abre a câmera, ele está num lugar diferente, né? Uma hora ele está na sala, daqui a pouco ele está na cozinha, daqui a pouco ele sai andando com o celular na mão. E tem um outro aluno que estava com fone de ouvido, com o celular numa mão e empinando pipa na laje, né? Mas assim, tem que entender, né? Assim, ele ainda brinquei no dia e falei assim: você está empinando pipa durante a aula? Ele falou: professor, eu não consigo mais ficar dentro de casa, né? Então, como que a gente faz para trazer esse aluno, né? É bem difícil, e o que como eu falo, eu sempre tento trazer pelo coração, né? Eu acho que é importante essa relação que eu crio com eles, e eu vejo que mesmo na dificuldade deles, eles falam, ó, eu tenho essa dificuldade, mas eu tô aqui, né? Então, eu acho importante, e como eu volto a frisar, né, foi o vínculo que eu criei de afeto com eles que hoje nos permite viver esse momento. Se não fosse, eu não sei como que seria o meu dia a dia ali, tentando ensinar a matemática para eles, e né, sem esse retorno deles. Keila quer fazer algum... A Keila abriu o microfone. A gente está finalizando já, mas eu ainda queria fazer uma última pergunta para a gente fechar, sabe? Antes eu vou dar a palavra para a Keila, e eu queria ainda fazer uma pergunta para vocês. Então, o grande desafio é o seguinte, se o professor antes ele não tinha desenvolvido essa habilidade de fazer vínculos, então agora ele está em maus lençóis, né? Agora ele viu que aquele empenho que não foi realizado anteriormente, agora ele vai ter que correr atrás do prejuízo, né? Aprender a fazer vínculos. Todas as técnicas, essa questão da disposição afetiva, né? Porque a gente, criança e adolescente, tem que criar vínculo afetivo. Senão a gente não consegue ensinar, não é isso? A gente sabe disso. Perfeito. Né? Então é isso. Beth queria falar alguma coisa, eu queria fazer uma provocação final, assim. Pode ser? Eu queria saber de vocês, né, o que vocês acham sobre se é papel do educador ensinar sobre sentimento, sobre conceitos, né?
Então, assim, tá nesse lugar de quando o professor ele vai abordar um conceito, porque a gente tem um dicionário que dá lá o que significa a palavra, mas a gente sabe que não é bem assim, né? Então, às vezes você pega uma palavra, sei lá, vou dar um exemplo muito bobinho, o oposto do amor é o ódio, né? Vai para um caminho, e não é tão binário, não é tão justo assim, né? A minha pergunta tá nesse lugar, o professor ele tem essa responsabilidade, sim, de discutir isso com os alunos e dizer e ampliar esse campo de reflexão no sentido de o fato de você não ser feliz não quer dizer que você está destruído, acabado. Por que a gente tem que ser sempre feliz? Enfim, tá nesse lugar? Cabe? O que vocês acham? Você está querendo dizer nomear emoções, é isso? Exatamente. Se a gente simplesmente lida como se fosse mais uma palavra, ou se a gente amplia com o aluno esses conceitos, esses significados, porque a gente está falando de emoção. Mas quando a gente está aprendendo na escola, a gente fala de emoção na escola? A gente fala sobre um conceito, a gente amplia a visão sobre um conceito, ou a gente fica fechado? O que vocês acham? Eu posso falar? O professor hoje não pode ser considerado o professor conteudista apenas. E já é muito. Especialista em conteúdo. Não tem jeito. Ele é especialista em conteúdo, em processos cognitivos, na arte de escutar, na arte de aprender, na arte do afeto. E falar sobre sentimentos, falar sobre as percepções, ela está completamente dentro de um processo de aprendizagem. Porque o que a gente aprende hoje em termos de conteúdo, amanhã a gente já tem muito mais. Quando a gente compartilha, quando a gente tem confiança para pensar, para ter o direito de pensar, para ter o direito de sentir, de perceber até diferente, a gente amplia muito mais. E aí, assim, a gente vai ganhar o que a gente quer e o que o mercado quer. Desenvolver as habilidades tão importantes para que a gente possa lidar com os desafios da vida. E que não é conteúdo. O conteúdo ele é um meio para a gente desenvolver a aprendizagem. E as aprendizagens é aprendizagem de vida. Não é uma aprendizagem só da matemática, do português e da história. Isso é um meio que vai nos levar a gente até autonomia, até flexibilidade, porque hoje quem não tem flexibilidade está sofrendo muito. Quem não tem resiliência está sofrendo muito, está no papel de queixa depois de 5 meses. Né? Quem não desenvolve a capacidade de empática, até a Natália falou isso, a empatia, como ela é importante, a liderança, né? A capacidade de fluência verbal. Enfim, isso é que a gente tem que aprender na escola. Já foi o tempo de que na escola a gente tinha que aprender o que estava no livro. A gente pode ir muito mais além do livro. E o professor é essa pessoa. Perfeito. Que tem como nos dar as mãos e levar a gente para voar. É isso. Sim. Inclusive, quando eu falo em nomear emoção, isso se dá em qualquer momento. Qualquer momento é uma oportunidade para você mediar e ajudar o aluno a nomear aquela emoção que ele está sentindo. A partir do momento que ele nomeia, ele vai conseguir, de forma mais prática, criar estratégia para lidar com aquilo. Né? Então, de repente, você ele tem uma reação mais agressiva, né? Ele tem um distanciamento, e, na verdade, o que está por trás daquilo? Quando você vai conversar com o aluno, você percebe que tem um sentimento ali que muitas vezes ele não sabe nomear. Então, do ponto de vista prático, eu acho que o que está mais fácil da gente fazer no dia a dia, né, dado o contingente de alunos que um professor tem, é a questão de ajudá-los a nomear a emoção dele naquele momento, diante daquela reação que ele tem no cotidiano, nas tarefas cotidianas. E ele também ampliar o campo de visão dele, eu imagino, né? Porque você tem... A saudade é um sentimento bom para você
e é ruim para o outro. Então, não existe um jeito só de sentir, né? Tereza, quer falar? Quero, só para completar a questão do papel do professor agora, né, nesse novo modelo aí de ensino, a gente está falando de um professor agora, gente, que ele precisa dominar também a questão dos valores. O que a gente está falando são os valores, né? É uma educação voltada para que esse aluno possa desenvolver todas essas competências e os valores sociais também, né? Ele entender que esse momento é um momento que está todo mundo sofrendo no processo. Existem, eu tenho alguns depoimentos de professores que ele fala assim, nossa, Tereza, tem aluno que reclama de mim para a direção da escola. E eu pergunto, mas por que ele está reclamando? Ah, poxa, porque eu fiz uma brincadeira, ele quer que eu só dei a disciplina, a aula. Né? Então, trabalhar com o aluno esse momento também de descontração. Porque se aquele conteúdo está sendo fácil para ele, isso não quer dizer que seja fácil para todo mundo. Né? Então, ele também poder entender que esse professor ele vai ter que ter essa maleabilidade nessa complexidade de conteúdo. Né? Então, tudo isso são coisas que a gente tem que estar considerando nesse novo momento. Né? Então, quem é esse professor que já faz isso? Ele já faz isso inconscientemente. Mas o que a gente está tentando fazer agora é tornar ele consciente de todos os processos que ele tem que dominar. Ele tem que dominar o conteúdo? Sim. Ele tem que dominar como a gente aprende, como o cérebro funciona? Sim. Ele tem que dominar agora essa aprendizagem por valores, por emoções? Também. E não esquecendo, né, da questão da transmissão cultural. Ele tem um papel muito grande na questão da transmissão cultural. Né? A cultura é que molda a maneira de ser e de pensar das pessoas, né? De uma sociedade, de uma coletividade. O professor, em muitos lugares, eu diria em todos os lugares, ele é referência. Então, esse afastamento, a gente tem que também pensar no que significa esse afastamento dessa referência para muitos alunos. Né? É um professor que vai trazer outro tipo de aprendizagem que muitas vezes ele não tem em casa. Conhecimentos que ele não tem em casa. Gente, obrigada, estou falando muito. Não, a gente já está encerrando, uma pena, porque dá vontade de ficar, e ficar muito. Eu vou pedir para todas vocês, lógico, fazerem seus agradecimentos, e eu queria muito que a Beth fizesse o dela, fechando com uma coisa muito bacana que ela trouxe para a gente, que eu quero que ela divida aqui, compartilhe com vocês, que é a diferença entre pandemia e quarentena. Eu lembrei disso e eu queria que você trouxesse. Então, assim, desde já, eu já vou deixar o meu agradecimento, foi uma delícia conversar aqui. Eu digo que depois que eu passei pela formação da mediação cognitiva, eu nunca mais consegui ver a aprendizagem de uma outra forma que não pelos olhos, né, dos processos, das estratégias. Então, assim, como a gente pode fazer tanta coisa tendo como desculpa, né, Tereza, o conteúdo, que a Tereza traz isso para a gente. O conteúdo é só desculpa, a gente usa ele de desculpa para ensinar o aluno. Então, assim, é maravilhoso, é outro olhar, é amplo. Então, eu só tenho a agradecer, e eu tenho mestras aqui, né, minhas colegas que também me ajudaram, né, a formar esse perfil, me ajudaram na minha formação profissional. Então, vou pedir aqui na ordem do vídeo, mas vou deixar a Beth por último, pode ser? Para fazer aquela reflexão da pandemia e quarentena. Keila, quer fazer seu agradecimento final? Sim, agradeço a todas as colegas que cooperaram nessas 4 lives que fizemos, né? Queremos agradecer todos aqueles que visualizaram, que assistiram, todos os educadores que se interessaram, tivemos uma grande adesão, né, às nossas lives, foi uma surpresa extremamente agradável para nós. Brevemente queremos apresentar mais novidades, estamos com todo o gás, né, para trazer todo esse aprendizado, essas experiências exitosas que tivemos ao longo da vida, querendo compartilhar com os educadores aí pelo Brasil. Então, eu quero agradecer, estou bastante feliz, né, de estar encerrando essa 4ª live,
com todo o sucesso, com toda a simpatia de todos os colegas. Brevemente, né, espero, eu tô cantando a Tereza, para ver se a gente brevemente faz umas coisas bem bacanas aí, nós vamos divulgar, vocês fiquem atentos aí ao meu Face, ao Face da Tânia, que possivelmente a gente vai divulgar, né, para vocês. Nós estamos aí para cooperar com as práticas de ensino dos nossos colegas professores e educadores. Um abraço a todos. Natasha? Queria agradecer, né, pela oportunidade, foi muito bom, passou muito rápido. Acho que ficaria aqui mais muito tempo ouvindo vocês, né, nessa discussão toda, né, é uma pena só ter descoberto agora no finalzinho, mas foi muito enriquecedor, né, então muito obrigado pelo momento, e agradecer também aqueles que me ajudaram a ser o que eu sou hoje, né, os meus alunos, os que são meus alunos, os que já foram meus alunos, né, então aprendo todo dia com eles, e acho que muito mais do que ensinar, eu aprendo no meu dia a dia, né, estou sempre aberta a isso. Então, agradeço a eles, agradeço a todos os que foram exemplos, né, para mim, de professor, e principalmente, né, aos meus pais, que foram os meus professores da vida, vamos dizer assim, né, que foi com eles que eu aprendi muita coisa, e aprendi principalmente a enxergar no outro sempre algo bom, né, então é isso que eu levo para a minha vida, de sempre me colocar no lugar do outro, e eu acho que por isso que eu sou tão feliz na profissão que eu escolhi, porque eu sempre me coloco no lugar do meu aluno, né, da forma como ele enxerga, a forma como ele aprende, e é um aprendizado, né, todo dia, para eles e para mim também. Então, meu muito obrigado, e obrigada a vocês também por todo esse aprendizado dessa noite. Muito bom. Seus alunos estão aqui acompanhando e fazendo 1000 elogios, viu? Parabéns. Tereza? Então, eu vou me despedir de vocês. Adorei participar dessa nova experiência, dessa modalidade, estou me sentindo artista, né? Mas tudo é aprendizado. Espero ter, de alguma forma, colaborado, né, para vocês com algumas estratégias para a gente poder vencer os obstáculos. Quero agradecer ao grupo, porque o grupo é fantástico, acho que a gente teve aí um aprendizado maravilhoso. E, gente, olha, o que eu posso dizer para vocês é acredite, tá? Acreditem que essas crianças aprendem. Acredite que você aprende. E acredite que todos nós temos condições de aprender, tá? Então, um beijo no coração de todos. Tchau. Muito bom. Antes da Beth, acho que eu vou pedir para a Cidinha dar um oi e um tchau. Ela não falou hoje, mas na outra ela trouxe muitas contribuições, e hoje ela veio para fazer essa interpretação nossa. Então, Cidinha, por favor, dê o seu oi e o seu tchau. Olá, boa noite a todos. Estou muito feliz de fazer parte dessa live com todos vocês. Eu tenho aprendido muito com esse grupo que é maravilhoso. Essas 4 lives, para mim, foram verdadeiramente um presente de Deus que eu recebi com todo o carinho no meu coração. Deus abençoe a todos e até a próxima. Lindona. Beth, você vai encerrar nossa live. Uau! Então, eu vou primeiro encerrar com sentimento. Como o Pedro falou, eu também estou muito feliz. A gente acende uma chama que às vezes a gente nem sabe que está aqui, né? Mas ela explode muito rapidamente, a chama da educação. E a questão da pandemia e da quarentena. Desde o primeiro dia eu tive muita vontade de separar essas duas coisas. Na pandemia, a gente olha para a pandemia e não consigo ver nada de positivo. É só
tristeza, doença, falta de conhecimento, falta de estrutura, enfim, tudo que a gente vê todos os dias. Mas, gente, na quarentena a gente está descobrindo tanta coisa. A gente está voltando para uma casa interior. A gente está descobrindo nossos sentimentos. A gente está descobrindo que a gente pode conhecer pessoas maravilhosas sem sair de casa. A gente está percebendo que a gente pode ousar, porque não tem nada num padrão já pré-determinado. A gente está percebendo que não tem receita de bolo. A gente está vivendo na prática que não tem nada nesse mundo que seja estável, que não tem nada que a gente possa ter certeza que vai acontecer ou não vai acontecer, né? Que o momento é o mais importante, né? E que cada aprendizagem, cada sentimento, cada palavra que a gente fala no momento, é isso que vai ficar guardado. E eu queria terminar dizendo uma coisa muito importante para mim, né? Que é lembrar que nós todos, em muitos momentos, e durante a vida toda, somos alunos e grandes mestres. E que a gente possa ficar bem e que todos possam se cuidar muito. Um beijo grande e muito obrigada. Beijo, gente. Obrigada. Valeu. Foi muito bom. Se cuidem. Beijo para todos. Tchau, tchau.